você possa já abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. E então nós estamos aqui há 1 minuto para nós começarmos o nosso estudo. Então sejam todos bem-vindos. Nossa igreja aqui reunida, seja bem-vinda. Todos aqui, naqueles que estão chegando, tá certo? Fico feliz de vê-los. E depois vamos bater um papo. Talvez a gente possa fazer um culto aqui. Eu estou muito interessado em fazer em breve, fazer um culto aqui só no Zoom. Porque aí nem precisa usar máscara, né? Pode cumprimentar de várias formas, né? Então, é isso. 20 horas. Vamos orar e vamos começar o nosso tempo de estudo. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra nessa série. Jesus disse: abençoe todos, ó Deus, que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, toda a nossa igreja aqui no Zoom. Que a tua bênção seja sobre todos nós, enquanto vamos ler a tua palavra, que os nossos corações queimem, Senhor Deus, o teu Espírito nos guie para aprendermos, e o aprendizado venha transformar a nossa vida para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, os que estão nos acompanhando, está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, aqui a nossa igreja no Zoom. Sejam bem-vindos, que Deus possa estar abençoando, dirigindo, guiando sua vida nesse tempo que não tem coisa melhor do que meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos tendo muito tempo para isso, né? Então vamos focar na palavra do Senhor e crescer na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, nessa série, Jesus disse: hoje eu quero falar sobre o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, oração dominical. Quero explicar muitas coisas aqui em relação a esse conceito. Que o Senhor nos abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na revista atualizada. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você perceber, você vai ver que esse conteúdo está em colchete. Esse último conteúdo do versículo, no finalzinho do versículo 13, não está nos melhores textos, ok? Bem, é muito importante a gente estudar, e quando estamos estudando, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto? Essa é a primeira pergunta. Qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é a proposta? Bem, a palavra portanto, que está no versículo 9, vai fazer o quê? Vai fazer uma ligação com o que o Senhor Jesus vem falando desde o versículo 1. Desde o versículo 1 do capítulo 6. Qual é a ligação? Qual é o contexto? Claro que é sobre oração, mas a gente precisa dar uma olhada no contexto. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no contexto. O Senhor Jesus está falando que o seu povo não deve, de forma alguma, fazer coisas espirituais para mostrar para os outros, ok? O tema é guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Esse é o versículo 1. Essa é a ênfase. Com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte não recebereis ou não tereis
galardão junto a vosso Pai celeste. Veja que a ênfase é que há um Deus que retribui, há um Deus que é chamado de Pai celeste. Essa é a primeira vez que o termo Pai vai ser apresentado nesse texto. Voltando nessa linha, veja versículo 2, quando você vai dar esmola. Por que Jesus está dizendo isso? Porque essa era uma postura dos fariseus. Os fariseus gostavam de fazer as coisas para aparecer, para mostrar. E o Senhor Jesus está dizendo, não. Você deve fazer as coisas centrados na pessoa do Pai. É isso que você deve fazer. Quando você fizer as coisas, faça as coisas centrado no Pai. Centrado no Pai é deixe o Pai retribuir, versículo 1, ok? No versículo 2 a 4, ele vai tratar do quê? Ele vai falar das esmolas. Ele diz que você não seja como os hipócritas, que dá esmola para ser visto e ser glorificado das pessoas. E, claro, todas as vezes que as pessoas, que você fez, cujo objetivo é que as pessoas vejam, você já tem recompensa, ok? Mas ele diz, não faça nada disso. Versículo 4, faça em secreto. Qual é a ênfase? É deixar que o Pai veja o que está sendo feito. Em outras palavras, o versículo 1 e os versículos 1 até versículo 4, a ênfase é deixe a recompensa com o Pai. Deixe o Pai recompensar pela sua ação e deixe o Pai agir a seu bem, porque ele faz o quê? Ele vê tudo. Ele faz tudo, ele entende de tudo. Muito bem. O tema dos versículos 1 a 4. O tema é centre sua vida no Pai. Centre sua vida no Pai. Ao fazer o quê? Ao fazer coisas boas. Não fale para ninguém. Ao contribuir, ao dar esmola, ao ajudar, não fale para ninguém. Ok? Então, qual que é? Deixe tudo, deixe o Pai ver. Então, em primeiro lugar, quem que nós temos? Nós temos um Pai. O Senhor Jesus já vinha falando sobre isso quando antes, todos os versículos anteriores, por exemplo, no capítulo 5, versículo 43 em diante, ele diz que devemos amar, porque assim, amar os inimigos, porque é assim que o Pai faz. Versículo 48, ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, o que o Senhor Jesus está centrando? Levando os seus discípulos a um encontro, uma vida e um relacionamento com o Pai. Pronto. O que é que aprendemos? Aprendemos que tem um Pai para imitar e um Pai que vê todas as coisas. E para quem devemos fazer todas as coisas? Um Pai. Pronto, acabou? Isso é muito importante. Podíamos ir embora. E o que é que aprendemos lá, naqueles poucos minutinhos lá, em quase 8 minutos? É que nós temos um Pai. Ninguém aqui é órfão. Pronto. É uma coisa maravilhosa. Então, a terminologia que Jesus usa para Pai faz um link entre a terra e o céu. Porque o Pai é celeste. Em segundo lugar, o Pai não é Pai de todo mundo. Pronto. Um dos maiores choques do conceito do Senhor Jesus foi em relação a Deus como um Pai pessoal. O povo de Israel, os líderes religiosos, acreditavam que o Pai era o Pai da nação de Israel, mas não um Pai pessoal. E Jesus autorizou que seus seguidores usassem a terminologia Pai. Na verdade, João explica isso com detalhes, porque nenhum dos evangelhos trata mais desse conceito do relacionamento da paternidade de Deus do que o evangelho de João.
João diz: a todos quanto receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, tem que esclarecer isso aqui para ajudar a todos. Primeira coisa, nem todos são filhos de Deus. Porque se torna filho de Deus aqueles que recebem, creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Bom, se eu não sou filho de Deus, o que eu sou? Criatura de Deus. Você é filho em Adão, na raça, mas não é filho espiritual. Isso é muito importante saber. Não é só você saber se o que eu sou, é o que eu posso me tornar também. Se tornar filho de Deus, tem que crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador. Entregar-se a Ele, arrepender dos seus pecados. Então, o texto, presta atenção, o texto, capítulo 5, 6 e 7, chamado Sermão da Montanha, está ligado especificamente ao povo de Deus. Pronto. Ficou claro. O povo de Deus tem que agir como Deus, que é o Pai. O povo de Deus faz as coisas para a aprovação do Pai e não para os homens. E que mais? Versículo 5. O povo de Deus ora ao Pai. Ora. O povo de Deus imita o Pai. O povo de Deus busca a aprovação do Pai. E o povo de Deus ora ao Pai. Ora. Aí ele diz: e quando orardes, o que Jesus vai fazendo? Ele vai corrigindo. Quando você fizer alguma coisa boa, não fique alardeando a sua coisa boa. Quando você der esmola, não fique alardeando. E quando você orar, você tem que orar diferente. Aí Jesus vai falar da postura da oração. E depois Jesus vai falar da forma como orar. Do método da oração. Ok? Então, ele diz como é que se deve orar. Como? Ele diz, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Veja que a palavra hipócrita volta a mesma que está no versículo 2, que chamando os religiosos de hipócrita. Porque o que eles fazem? Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse texto aqui tem um paralelo muito interessante com Lucas 18, daquele homem que entrou no templo religioso e disse: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como fulano de tal, não sou como esse publicano, esse cara aí, cheio de pecado, eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. E Jesus disse que a oração dele não foi ouvida. Então, além da postura da oração, que é errada, desse grupo religioso, chamado de hipócritas, as intenções da oração e as palavras da oração e as motivações estão tudo errado. Jesus disse que Deus não ouviu aquela oração. Então, quando nós pensamos na oração, nós precisamos entender muito bem que a oração é algo importante e vital para o povo de Deus. Por quê? Voltando. Porque temos que imitar o Pai, nós temos que esperar a recompensa do Pai em tudo que estamos fazendo, e nós devemos orar ao Pai. Então, é tudo muito importante o que Jesus está dizendo. Enquanto ele combate os erros, ele também ensina. Veja, ele continua dizendo: tu, porém, quem? Seus seguidores, quando orares, o que significa? Espera-se que ora. Espera-se que busca Deus. Número 1. Entra no teu quarto. Por que ele quer dizer quarto? Porque os caras do versículo 5 estão na sinagoga, público. Eles estão aonde? Nas praças, público. Mas o seguidor de Jesus precisa ter um lugar secreto. Ele não vai aparecer, ele não vai mostrar. Bem,
Quando a gente fica olhando esse texto, a gente fica olhando para o nosso coração. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Por quê? Porque há uma tendência forte do nosso coração de mostrar o que somos e o que não somos e o que gostaríamos de ser. Há uma tendência do nosso coração, senão não estaria aqui, e o Senhor Jesus está entrando dentro dos nossos corações, para dizer: cuidado. Não é a oração pela oração, não é o fazer pelo fazer. Cuidado, 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 que você é um perigo. Você pode desativar o seu relacionamento com Deus por não imitá-lo. Você pode desativar o seu relacionamento com Deus por aparecer para as pessoas e por uma demonstração pública. Jesus diz: vá para o seu quarto. O que faz? Fecha a porta. Qual a ideia? A ideia é isolamento, é solitude. A ideia é não publicidade. Queridos, se a gente aprendesse isso, e se o cristianismo do século XXI aprendesse isso, seria algo transformador. O povo de Deus tem que viver. O povo de Deus, ele tem que demonstrar. A vida de Jesus, ela precisa ser vista pelo comportamento antes das palavras. É muito importante que Jesus abra o Sermão do Monte, e eu estou esperando a oportunidade para estudar todo o Sermão do Monte. Talvez quando terminar o livro de Apocalipse, eu vou estudar na igreja um livro do Velho Testamento. Mas eu vou estudar ainda, antes de morrer em nome de Jesus, para a glória dele, o Sermão do Monte, o livro de Romanos e o Evangelho de João. Pelo menos nesse tempo da nossa igreja, em nome de Jesus. Se não fizer lá, posso fazer aqui também, na internet. Mas é maravilhoso. Porque as bem-aventuranças é que vai qualificando o verdadeiro seguidor de Jesus, as bem-aventuranças. Depois ele diz: pelo fato de nós sermos bem-aventurados, que segue as bem-aventuranças, o que acontece? Acontece algo tremendo. Nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, a conversa é para demonstrar quem somos. Então, olhando para o texto, voltando para o texto. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, esse diferencial de publicidade, você fica lá e ora, veja aqui, ora a teu pai. Acabou. O assunto agora muda drasticamente quando diz assim: ora a teu pai. Bom, se é para orar o teu pai, não é para orar para o pastor Roberto, não é para orar para qualquer homem, não é para orar para qualquer tipo de pessoa na história. Acabou. Acabou. Pronto. O povo de Deus ora para Deus. O povo de Deus vai até o Pai. Então não ora para ninguém. Então não se ora para Maria, não se ora para Benedito, não se ora para Francisco, não se ora para Maomé, não se ora para Siddhartha Gautama, Buda, não se ora para Pedro, não se ora para Paulo, não se ora para anjos. O povo de Deus diz aqui, ele ora para teu pai. Outra coisa importante é que o assunto aqui volta para uma vida íntima, pessoal com o pai. O possessivo teu pai, veja aí, saiu de um contexto religioso para um contexto íntimo, para um contexto próximo. Então, quando o Senhor Jesus usa a oração,
os primeiros tópicos, desde o versículo 43, está falando do conceito individual. Deixa eu me explicar isso. Você, teu pai. Você e Deus. Eu e Deus. Eu imito Deus. As minhas atividades são vistas para Deus. Ok? Muito bem. Em segundo lugar, que é muito importante, é que na oração há e precisa ter um espaço privado para a oração. Um espaço onde você encontra-se com o Senhor. Então, o Senhor Jesus está falando de um relacionamento com o Pai. E eu não preciso explicar muito, porque qualquer leitor sério da palavra de Deus sabe o quê? Sabe que o Senhor Jesus era um homem de oração. O pastor Denis fez a citação de Lucas 18, mas para lembrar que quando os discípulos pediram que Jesus ensinasse alguma coisa, o Senhor Jesus ensinou a orar. Eles pediram que o Senhor Jesus os ensinasse a orar. Então, o que nós estamos? Pastor, nós não estamos lá no Pai Nosso? Estamos. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos olhando para trás do texto. Nós estamos olhando o contexto até nós desembocarmos aqui. Então, o que nós já vimos? Já vimos que o assunto é o relacionamento pessoal com o Pai, em que? Em imitar a sua pessoa, em fazer as coisas para ter a recompensa dele e buscar a sua presença. E estamos agora falando sobre oração, essa oração individual, essa oração com o Pai. E ele diz assim, e o teu Pai que está... orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. 3 vezes a palavra recompensa ou galardão chega aqui. Primeiro, na realização de obras feitas para Deus, do qual Deus vai recompensar. A esmola ou dinheiro, a generosidade que Deus vai recompensar. E a oração em secreto que Deus vai recompensar. Em outras palavras, nós temos um Pai que recompensa. Nós temos um Pai que abençoa. Nós temos um Pai que multiplica. Um Pai bondoso. Então, nós chegamos diante de um Pai que dá a sua bênção, que recompensa. Queridos, então, nós poderíamos sair daqui hoje pensando em 4 coisas antes da oração do Pai Nosso. Primeiro, que devemos imitar a Deus. Imitar a Deus no trato com as pessoas. Nós precisamos imitar a Deus. Nós não podemos ter inimigos. Nós não podemos ter mágoa. Nós não podemos ter ressentimentos. Nós não podemos nos vingar. Romanos 12, 19, escrevi um bom dia essa semana sobre isso, a vingança. Deixa tudo isso na mão do Senhor. Vamos fazer o bem. Vamos demonstrar o amor gracioso do Pai. Número 1. Número 2. Nós temos um Pai que recompensa o que estamos fazendo. Que coisa maravilhosa. Ele recompensa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o trabalho do Senhor não é vão. Ele diz em Hebreus capítulo 6 que Deus vai recompensar o que estamos fazendo. Olha que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, nós temos um Deus generoso, um Pai generoso. Então, nós precisamos ajudar as pessoas. Nós precisamos dar esmola. Nós precisamos ser generosos com os que sofrem. Nós precisamos abençoar os missionários. Ok? Precisamos ser um instrumento, contribuir. Nós precisamos ser generosos e fazer alguma coisa para quem precisa, um vizinho, um parente, a membresia da igreja, qualquer necessidade, qualquer coisa, precisamos fazer. Nós precisamos cuidar dos refugiados, os haitianos que estão por aqui, os venezuelanos que estão por aqui. Devemos demonstrar amor e cuidado. Você viu no testemunho do pastor Luiz Mar,
a forma maravilhosa como ele compartilhou conosco domingo, a sua atitude em favor de uma pessoa que precisava do apoio, né, porque estava sendo humilhado, e depois do futuro, por causa da atitude, Deus honrou a vida do pastor Lismar, como nós vimos no domingo. Isso é maravilhoso, essa atitude. E mais, nós devemos orar ao Pai, orar em secreto, ter uma vida devocional. Gente, é inadmissível que o povo de Deus fique vagando na internet procurando mais alguma coisa, mais alguma mensagem, mais alguma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Olha, isso é bom. Nós temos excelentes pregadores e professores da palavra de Deus, isso é muito bom. Mas isso é uma parte, ok? É uma parte. Você tem que ter um encontro diário com o Senhor, orar pela manhã, orar no final da tarde, como Jesus fazia. Precisamos orar. E ele diz assim, e o Pai vai recompensar. Continuando. Agora, o quarto fechado. Qual é a outra forma da oração? Versículo 7 diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Enquanto a oração não pode ser igual aos religiosos, na hipocrisia de aparecer, também não pode ser como aqueles que não temem a Deus. Como é que os que não temem a Deus fazem? Eles ficam repetindo as suas orações. Eles ficam falando, e eles nem estão pensando, mas estão falando. Repetições. Jesus diz assim, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Já começa tudo errado. Achando, primeiro, que Deus vai responder e vai recompensar, porque eles são perseverantes numa mesma fala, numa repetição, numa ladainha. Então, o que Jesus está condenando? Jesus está condenando orações repetitivas, orações que não se pensam, orações que não está ligado à intimidade. Isso aqui é importante. Enquanto existe uma oração pública, que o cara aparece, que ele demonstra a sua espiritualidade, em contrapartida, existe uma oração particular, que é o que Jesus quer, aquela intimidade com o Senhor. E a segunda contrapartida é assim, não seja como o gentio. O gentio é uma expressão clara daqueles que não são do pacto da aliança de Israel, que eles vivem a sua vida, e eles têm a sua postura e o seu relacionamento da forma como eles querem. Mas o que o Senhor Jesus enfatiza da oração deles é que eles ficam lá na repetição, ok? Ele diz, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, número 1, sabe o do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Imagina, onde que Jesus vai? Jesus vai para um relacionamento. Nos leva a um relacionamento com o Pai, que quando nós oramos, basicamente a gente diz assim, Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Estou aqui na tua presença para contar para o Senhor o que o Senhor já sabe. Não é uma coisa tremenda? Já sabe, Senhor, o Senhor está aqui. Olha, conforme Romanos 8, aprendemos que tem orações que nós não conseguimos nem falar. São quase que gemidos, nem conseguimos falar. Então, veja bem o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que ter um relacionamento diferente, porque eu tô entrando diante do relacionamento com o Senhor, com o Deus. Ele diz assim, Deus, o vosso Pai, o Pai de vocês. Agora, ele muda, veja bem, ele muda a expressão do relacionamento teu Pai para o relacionamento vosso Pai. Agora, ele está falando de um relacionamento amplo, do povo de Deus. Ok?
Então, os versículos 5 a 8 está falando sobre oração. E tudo isso eu falei por causa da palavra portanto do versículo 9. Então, nós precisamos ver que é um link. Um link de quê? A oração que vamos estudar está linkada a um relacionamento com o Pai. O Pai que ora é meu Pai e ora ele aparece como nosso Pai. Quem é ele? Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que está vendo tudo. Ele é um Pai que sabe todas as coisas. Ele é um Pai que quer relacionamento e comunhão. Ele é o Pai do seu povo. Queridos, então vai mudando tudo, não é? A gente para com esse negócio de orar pelo orar, né? Eu vou orar para dizer assim, vou me encontrar com o Pai. Não obstante, eu não necessito necessariamente só desse lugar, porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo. Aprendemos em 1 Tessalonicenses 5,17 que devemos orar sem cessar. Em outras palavras, eu continuo mantendo uma comunhão com o Pai. Como eu, hoje pela manhã, bem cedinho, estava fazendo café, aí depois eu tirei o pó do café, que ficou lá no filtro. Enquanto eu lavava, eu dizia assim, Senhor Deus, peço que o Senhor vai purificando meus pecados. Não me deixe, ó Deus, nada sujo na minha vida, para que tudo que é do Senhor venha passar sobre mim, para ser uma bênção para outras pessoas. Com café, né? Fazendo um cafezinho lá, lembrando dessas coisas, desse relacionamento, dessa conversa com o Senhor. Não obstante, já tinha tido um tempo com o Senhor, muito gostoso hoje pela manhã, louvado seja o nome do Senhor. Teu Pai, vosso Pai, Ele vê, Ele sabe, e sabe de todas as nossas necessidades. Não é tremendo um negócio desse? Hoje, agora à tarde, estava andando e Deus sabe de tudo, sabe, né? A gente vê gente que está numa agonia, numa aflição, agindo como se nada como se nada não estivesse acontecendo, não é? E é isso aí. Tentando voltar à vida normal quando não se pode voltar à vida normal, pela normalidade da normalidade hoje. Mas nós temos um Deus que sabe da nossa necessidade. Não muda tudo a nossa vida? Não muda tudo? Deus sabe da nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade agora. E sabe da nossa necessidade do futuro. Por isso que a gente vive uma necessidade cada vez, né? Pai. Aí o que acontece? Quando você está nessa comunhão com o Pai, você precisa saber como é que você ora. Ok? Como é que eu oro? Quando eu vou chegar diante do Pai, como é que eu oro? Pronto. Nós vamos aprender a como orar. Então, antes também de entrar no texto, e com muito cuidado, eu queria fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, o versículo 9 faz uma ligação com os demais textos, especialmente os versículos 5 a 8, cujo assunto é oração, postura de oração. A segunda é como orar. Então, o contexto. A segunda coisa é quem está falando? Jesus. Jesus vai falar sobre como orar. É como ele desce para cada um de nós uma fórmula, que eu quero deixar bem claro aqui. Um guia, melhor, guia do que fórmula. O que o Senhor Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês os passos. Vocês vão aprender a orar e nunca mais vocês serão os mesmos. Bom, se o Senhor Jesus está dizendo, isso significa que ele
obviamente, sabe o que está dizendo. Em segundo lugar, parte dessa oração ele estava vivendo. Por que eu digo parte? Porque tem aqui nossas dívidas. O Senhor Jesus não tinha dívida com ninguém. Então, parte. A primeira coisa que eu quero lhe ajudar é no esboço, para que você fique claro o que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, o texto, 4 P's, para ficar claro. O primeiro é o Pai. A primeira coisa que vamos aprender quando nós orarmos é para quem estamos orando. Estamos indo para quem na nossa oração? Então, o Pai. Há muita coisa sobre o Pai nesse texto, que nós vamos passar devagarzinho aqui no versículo 9 e 10. O Pai. O segundo é o pão. O que significa esse pão? O pão nosso de cada dia. Vamos falar sobre o pão. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o perdão. Temos o perdão. Precisamos entender os detalhes do perdão que está nesse texto. Em quarto lugar, nós temos a questão do pecado. Ok? O Pai, o pão, o perdão e o pecado. 4 conceitos do texto que vai nos dirigir no nosso estudo. 2 coisas importantes também acontecem no texto. Relacionamento com os céus através do Pai. Então, a oração que Jesus nos ensina nos leva primeiramente para o Pai num relacionamento celestial. E depois nos traz para a terra num relacionamento terrenal com 2 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas com quem relacionamos. E em segundo, comigo. Então, essa oração tem a ver com Deus, tem a ver com as pessoas e tem a ver comigo. Com as pessoas, nós vamos ver o quê? O povo de Deus, por causa do possessivo nosso. E depois, comigo, o nosso, perdão, o povo de Deus. E segundo, pessoas que relacionamos que podemos ter problemas. Ok? E como é que reagimos a essas pessoas? E comigo nós vamos estudar sobre o que acontece dentro de nós. Quem somos nós? O que dentro de nós precisamos tratar? Ok? O Pai, as pessoas e eu. Quando nós relacionarmos com o povo de Deus, nós vamos ver também a necessidade básica para o sustento. Vamos falar sobre o pão. Então, nós vamos aprender como orar. Você já viu que você muitas vezes fala assim, como é que eu oro, hein? Como é que eu oro sobre essa situação? Como é que eu oro? Nós estamos lidando hoje com orações de proteção às pessoas, oração para cura, oração para que Deus nos transforme, porque esse tempo que estamos de quarentena, a gente também tem problemas, né? Alguns de nós não saímos de casa até hoje, alguns até por problema de saúde, né? Outros não saímos, não é porque não queremos, mas saímos porque estamos com medo. Então, como é que a gente ora sobre tudo isso?
tudo isso? Então, o que é que esse conteúdo tem a ver com esse período de pandemia? Então, enquanto eu explico, eu vou colocando e vou aplicando essas verdades. Voltando ao versículo 9, vamos mais uma vez explicar que estamos com o contexto. Vimos o contexto, vimos que é Jesus quem diz, e vimos que ele diz assim: vós orareis assim. Pronto. A outra versão diz: vocês devem orar dessa forma. Então, um minutinho. A oração, duas coisas para corrigir desse texto. Duas coisas. Primeiro, que em algumas Bíblias estão escrito assim: a oração dominical. Pode arrancar isso daí que não está escrito na Bíblia. Jesus não está dizendo que é oração dominical, que é uma oração que você faz aos domingos, que não está falando nada disso. A pessoa queria acrescentar algo para ajudar, acabou piorando. Os títulos não estão na Bíblia. Então, se alguém diz assim, qual é o título? O título é Como Jesus ensina o povo de Deus a orar. É isso que está dizendo. Ok? Segunda coisa, para nós destruirmos um grande erro desse texto, que é o quê? É as pessoas que repetem esse texto. Está decorado. Memorizou. Memorizou de uma tal forma que esse texto virou basicamente um sistema, vamos dizer assim, de proteção, um amuleto. Então eu entro no hospital e digo assim: agora vou orar o Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino, feito tua vontade, na terra como no céu. Cada dia dá-nos hoje, perdoa nosso dívida, cair em tentação, livro do mal. Amém. Aí diz assim: olha, você está com pecado na sua vida, ó. Você deve orar a oração do Pai Nosso 10 vezes. Primeiro, isso é incoerente. Por quê? Porque Jesus diz no versículo 7 assim: e orando não useis de vãs repetições. Pronto. Este texto não é para ser repetido. Na verdade, é muito bom que nós já o saibamos memorizado, porque ele se torna o esboço, o guia para a oração. Então, deixe-me destruir dois conceitos errados. Primeiro, que não é uma oração dominical, não é uma oração para ser usada em culto público, não é. A Bíblia não ensina isso, nós não temos em nenhum lugar do Novo Testamento essa ordem, nós não temos. Essa ordem aqui é para o discípulo que está orando lá no quarto. Aquele tempo que ele vai orar, ele tem um esboço na mão, ele tem um guia. Como é que eu oro? Então, a gente aprende isto. Não é para ser repetido, porque Jesus já condena no versículo 7. Bem, então, a nossa oração deve ser dirigida a quem? Ao Pai. Ao Pai. Ok? A nossa versão em português, ela começa com o Pai. A versão inglesa começa com o nosso. Ok? Mas a nossa versão em portuguesa combina com o texto original, pater, que começa com pater, ou seja, o Pai. Então o que aprendemos? A oração precisa ser dirigida para Deus, porque versículo 6, Jesus diz: orarás a teu Pai. Então a primeira coisa que precisamos aprender é que o povo de Deus tem um Pai a quem o povo de Deus deve orar. Pronto. Acabou. Ok? Então, a oração é dirigida ao Pai. Não estou dizendo que nós não vamos colocar a pessoa do Senhor Jesus na nossa oração, mas o Senhor Jesus é que ensinou a orar ao Pai sob a mediação do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes as pessoas perguntam: pastor, devemos orar a Jesus? Devemos orar ao Espírito Santo? Primeiro que nós não temos um ensino sobre isso.
Nós não temos um ensino bíblico sobre isso. Isso aqui é muito interessante. Não obstante, temos liberdade de orar ao Senhor Jesus, mas nós não temos liberdade para orar ao Espírito Santo. Então, sempre digo assim, nossa oração é ao Pai, mediada pelo Filho, no poder do Espírito Santo. Pronto. Orando em todo o tempo no Espírito, diz o apóstolo Paulo. Orando em todo o tempo no Espírito. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que quando nós formos orar, nós temos que buscar o Pai. João, capítulo 14, diz que tudo quanto pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado, o Pai responderá. É claro que o assunto aqui não é uma doutrina da oração. Esse não é o tema aqui. O tema bíblico aqui é como orar. Em resposta a como não orar. Então nós oramos ao Pai. A gente vai para a pessoa do Pai. Nós buscamos o Pai. Bem, o que é que nós entendemos também? Segundo lugar, entendemos que há o possessivo nosso. É muito interessante. Porque quando nós estamos orando, Jesus diz, você tem que lembrar que o Pai não é só seu. Ele sai do versículo 6 de teu Pai para nosso Pai. Por quê? Porque nós vamos descobrir, pela oração, que o pão, no versículo 11, é nosso. Vamos descobrir, no versículo 12, que a dívida é nossa. Vamos descobrir no versículo 12 que os devedores são nosso. Tá vendo aí? Vamos descobrir que há um mal, há um pecado que nos aflige. Há problema nos nossos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, quando nós buscarmos o Pai, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Eu estou muito preocupado, assim, com a nossa falta de coletividade, que foi um meio acontecido, né, obviamente, por causa da evitar a aglomeração, isso é muito importante. Mas eu queria enfatizar e lembrar que não nos percamos, por favor, que nós vivemos em coletividade. Quando tudo voltar, precisamos estar nesse relacionamento. Há algo que acontece quando nós estamos juntos. Então, quando nós orarmos, devemos ir ao Pai e lembrar que Ele é nosso. Esse é um princípio importante. Bom, se nós temos... Então, a primeira pergunta é: quem é esse Pai? Esse Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou nosso Pai pela nossa fé em Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse é um super Pai. Ele é um Pai que sabe tudo, é um Pai que conhece tudo, é um Pai que está presente em tudo, é um Pai que tem todo o poder, é um Pai soberano. E este Pai, o Criador dos céus e da terra, é o Pai do seu povo. Então, veja bem, a oração que Jesus ensina é que devemos ir a esse Pai. Esse Pai que é nosso. Onde está esse Pai? Diz o texto. Ele está nos céus. Sim, pastor, mas o Salmo 139 diz que ele está em todos os lugares. Isso mesmo. Ele está em todos os lugares. Quando nós, como estamos estudando no livro do Apocalipse, nesse próximo domingo vamos voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 15. No capítulo 15 diz que ele viu um outro sinal no céu.
O capítulo 4 diz que João foi levado para o céu, aonde ele viu um trono. A expressão é que o Pai Celeste é o Pai que está nos céus. Essa é uma expressão para que devemos lembrar que nós temos um Pai que está governando tudo do céu. Ele tem o governo de todas as coisas. Então, a primeira visão que nós temos do Pai é que ele é o nosso Pai, o Pai coletivo, que está lá no céu, reinando sobre tudo. Puxa vida, Jesus quer aclarar para nós é uma visão de quem é Deus. É a visão de quem é o nosso Pai. Nós temos um Deus grandioso. Nós temos um Deus poderoso. Estamos estudando o Apocalipse, vendo a majestade do Senhor. E esse Deus majestoso está no controle de tudo. Ele sabe das necessidades. Ele recompensa. Ele lá do céu está governando tudo. Claro. Vamos colocar o tempo de Deus na história. No Antigo Testamento, Deus se manifestou na glória que nós chamamos a glória Shekinah, lá no tabernáculo. Depois ele se tornou um homem no Senhor Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus capítulo 1. Agora, para todos os que creram, o Pai está em nós pelo Espírito Santo, dentro de nós. Um dia ele esteve aonde? Lá no Monte Sinai, lá no templo, demonstrando sua glória. Um dia esteve aqui na terra, agora está dentro de nós. Mas, quando nós olhamos o Deus como Pai, que ele é chamado de o Pai Celeste, ele está nos céus. Está nos céus. Ele tem o governo de todas as coisas, ele é soberano. Ele está no domínio de tudo. Quem está lendo Jeremias, espero que você esteja lendo Jeremias. Aqui para a nossa igreja, eu queria dizer, e atualizar, né? Que eu mandei todos os áudios que eu não tinha feito ainda de Jeremias. Agora organizei, amanhã já tenho 28. Você está vendo? Você está lendo lá Jeremias? O que você está vendo? Que Deus falou para o Jeremias assim: eu vou disciplinar Israel, mas vou disciplinar todas as nações através de Nabucodonosor. Ele está dizendo, e depois eu vou disciplinar Nabucodonosor. Em outras palavras, ele está governando dos céus, aqui na terra. Ele diz, tem na minha mão todos os governantes. E eu mando, na leitura de Jeremias você viu, eu mando a guerra, eu mando a fome e eu mando a doença. Uau! Negócio tremendo. Há um pai que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Acabou. Ele governa o mundo, ele governa a sua vida. Ele ama seus filhos. Ele quer que os seus filhos tenham intimidade com ele. Ele quer que os seus filhos saibam que ele vê, que ele supre, que ele sabe, que ele tem todo o poder. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, nós precisamos chegar na presença de Deus com essa visão dele como Pai. Acabou. Quando nós chegarmos a essa visão clara, tudo fica diferente na nossa oração. A nossa oração começa não com o nosso problema. A nossa oração não começa com nossa necessidade. A nossa oração não começa com as nossas dificuldades. A nossa oração, como povo de Deus, começa com Deus. A oração do incrédulo, como é que é? Ele vê a sua necessidade e busca Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oração de uma pessoa que não conhece a Deus tem que começar com o seu pecado. Como Lucas 18, o publicano que olhou para dentro do seu coração e disse, ser propício a mim, pecador. Essa é a oração primeira que Deus ouve. É a oração de arrependimento. Por que sabemos disso? Porque, como vimos semana passada, na pregação de Jesus, quando ele abriu a boca para pregar, o que ele disse? Arrependei-vos. Então, qual é a primeira oração que Deus ouve para que alguém se torne filho de Deus? É a oração do quebrantamento.
e diz: eu quero que o Senhor seja meu Pai, guie minha vida, perdoe meus pecados, mude o meu coração. Agora, se eu sou filho de Deus, quando eu me torno filho de Deus, entregando minha vida a Jesus, arrependendo dos meus pecados, eu começo a minha oração com Ele, na visão do meu Pai, que vê, que sabe, que entende, que compreende. É com Ele que está no céu, governando, cheio de poder, cheio de glória. E o que devemos orar a esse Pai? Semana que vem, nós vamos ver. Semana que vem, nós vamos ver com detalhes o que significa santificado seja o teu nome, o que significa venha o teu reino, o que significa faça a tua vontade. Recapitulando. Aonde que estamos? O texto da chamada oração do Pai Nosso, ou seja, a oração que Jesus ensinou, ela inclui o Pai, o pão, o perdão e o pecado. Ela muda do teu Pai para o nosso Pai. Ela faz parte de um contexto que começou no versículo 43 do capítulo 5, de um Pai que precisa ser imitado, de um Pai que vê o que estamos fazendo, de um Pai que precisamos buscar da forma correta, em secreto, sem muita conversa, sem muita repetição, e que o Senhor Jesus nos dá um método, um guia, um esboço para nós sabermos. Aprendemos também que a nossa oração é voltada para o Pai que não é só meu, é nosso, é coletivo e que está no céu soberanamente dirigindo. E que nossa oração começa com Deus e não comigo. Acabou tudo. Mudou de vida. A visão de Deus é o início da verdadeira oração. Semana que vem vamos voltar aqui para a parte 2, até terminarmos de vermos com detalhes como é que nós oramos. Quando você terminar este estudo, sua vida de oração será outra, eu tenho certeza, porque essas verdades são transformadoras. Então, quando você for começar amanhã seu tempo de oração, você já vai começar com o Pai, não com seus problemas, com o Pai. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por termos ouvido a tua voz através da tua palavra, saída da boca do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Foi isso que Jesus disse, ensinou, apontou e mostrou sobre a oração. Saímos daqui já com uma visão tremenda, que nossa oração precisa focar e centrar no Senhor, o Pai Celeste, o Pai que está no céu, soberanamente, dirigindo a vida de cada um, e nós, como teu povo, na face da terra, nós, como teu povo aqui na nossa igreja, o teu povo que se reúne, ó Deus, nas suas igrejas locais. Obrigado porque o Senhor é um Pai presente, é um Pai poderoso, é um Pai amoroso, é um Pai que sabe todas as coisas. É um Pai que conhece nossas necessidades. É um Pai tremendo. Que bênção. Podemos chegar ao Senhor. Enquanto vamos estudando a tua palavra, o Senhor vai nos abençoando. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós sairmos aqui, a nossa igreja aqui do Zoom, vocês fiquem aqui. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que acompanharam esse conteúdo aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Deus abençoe ricamente sua vida e dirija aí o seu coração, tá bom? Nos encontraremos aí na próxima semana. Deus abençoe.